Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana da Logística 2019. Nesse evento a gente vai conversar muito sobre logística e tecnologia. Qual o impacto das inovações no mercado da logística e consequentemente nas pessoas, nas nossas funções, nossos trabalhos, como que isso está acontecendo. E o motivo de criar esse evento é porque durante um bom tempo da minha vida, 10 anos da minha vida, eu trabalhei aqui com o Orlando no LAUT, o Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes. E o LAUT, aqui dentro da academia, dentro da universidade, a gente produz muito material de conteúdo, de relevância, de qualidade. Só que isso muitas vezes não chega no mercado, não chega nas pessoas, no dia a dia, o pessoal que está dentro da empresa. Então esse evento surgiu um pouco com esse motivo, unir a academia e o mercado e levar conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Então, hoje, para fazer a abertura do evento, nós estamos aqui com o professor Orlando. Professor, por favor, se apresente para o pessoal. Tá ótimo. Obrigado, Vanderlei. Olá, pessoal. Meu nome é Orlando, eu sou professor titular da Unicamp na área de Logística e Transportes. Tenho uma trajetória aí já grande pesquisando nessa área. Agora, o importante da nossa conversa aqui é que mais ou menos há 10 anos atrás, nós começamos a fazer pesquisa em tecnologias disruptivas aplicadas à logística e o transporte. E isso vem crescendo. Quando o Vanderlei comentou comigo dessa possibilidade de começarmos a difundir isso num modelo diferente de mídia, eu imediatamente achei uma ótima ideia e por isso eu estou aqui. Bom, pessoal, eu tenho uma colinha aqui comigo, então não se incomodem de eu ficar pegando o celular. Eu tenho alguns avisos. Esse evento a gente vai emitir um certificado para todos os participantes, então no último dia do evento eu vou mandar para vocês por e-mail um link para vocês acessarem e passar os dados pessoais de vocês para a gente estar emitindo o certificado. O acesso aos materiais. Toda a página, aqui como vocês estão vendo essa página aqui embaixo nós temos os links para os materiais, para os PDFs, para as apresentações, que elas vão ser enviadas por e-mail também. Então se você não está inscrito no evento e está aqui assistindo o vídeo, se inscreva para você ter acesso ao material. E para a gente dar início à palestra, ao assunto de hoje, Orlando, o que te motivou a entrar nesse mercado da logística e a criar o LAUT? Assim, explica para o pessoal o que é o LAUT, que a gente está tanto falando aqui. O LAUT é um laboratório de aprendizagem, não é de ensino, é de aprendizagem, em logística e transportes. Ele já está com 20 anos. E basicamente a ideia é a seguinte: a área de logística é uma área muito dinâmica. E ela não acontece só dentro da academia. E se você não conectar o que está acontecendo no mercado com o que está se desenvolvendo na academia, você não consegue trabalhar com isso. Por isso aprendizagem, porque aprender é uma mão dupla, né? Você ensina e aprende, e as pessoas também participam no self-learning contínuo, né? De aprender e ir desenvolvendo algumas questões e tal, né? E a gente vê muito esse que você falou do self-learning, a gente vê na parte da empresa o do it by yourself, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que aplicado na aprendizagem. É você ser mais autodidata, né? Não ficar esperando alguém te passar o conhecimento. Porque o aprender depende de você, né? O professor pode estar lá expondo o conteúdo, mas se você não quer aprender, se você não for atrás, você não vai assimilar esse conhecimento. E tecnologias disruptivas, que a gente fala e é o tema dessa palestra. O que é essa tal de tecnologia disruptiva e como que isso está impactando o mercado, as nossas vidas? Bom, eu vou falar no âmbito da logística. Sim. Tecnologias disruptivas são tecnologias que, quando entram em um determinado área de conhecimento ou numa área de atividades, elas quebram os paradigmas existentes e transformam para um novo patamar. Nesse processo, você tem uma obsolescência muito grande, tanto de empresas quanto de tecnologias e de pessoas. E você vai para um novo patamar, onde você vai ter novos paradigmas, novos conceitos, novas tecnologias. Você tem alguns
exemplos clássicos assim de disrupção no mercado em geral, assim, ou alguma coisa em logística? Sim. Alguém lembra do disco de vinil? O disco de vinil virou CD, virou pendrive e hoje é um Hoje é arquivo streaming, digital né? em streaming. Você não compra mais o ativo. E todos esses movimentos, eles vão trazendo uma obsolescência muito grande. Alguém passa fax hoje? Né? E na logística? A logística é interessante, porque se você pegar os conceitos de logística, eles são da década de 50. Uhum. E eles não se desenvolveram. Se você olhar outras áreas e comparar, por exemplo, o automóvel da década de 50 com o automóvel atual, o telefone da década de 50 com o telefone atual, você vai ver que houve uma mudança absurda. Nos parâmetros de logística, as definições, as operações, elas são ainda da década de 50 e um movimento um pouco em torno de 70, quando começou a vir a questão do supply chain. Uhum. Tá? E ela tem uma base. Essa é a base que está ruindo. Tá? A logística é hierárquica e ela é, dentro dessa hierarquia, estruturada de forma corporativa. Tá? O que eu quero falar com isso? É que você, quando monta uma empresa de logística, você tem as variáveis de controle e as variáveis de intervenção na sua mão. Esses modelos, para vocês terem uma ideia, eles surgiram com as pirâmides do Egito. Estruturas hierárquicas de comando e cargos bem definidos, atividades bem delimitadas, controle de processos. A origem é da época lá da Idade Antiga. Né? E aí, de repente, chegam essas novas empresas, onde começam a não ter mais modelos hierárquicos, são modelos cooperativos, são modelos heterárquicos de processo, e isso vai alterando significativamente o que a gente vem trabalhando. Isso tem estágios. Se eu lembrar para vocês, a logística teve um primeiro estágio de disrupção quando chegou o e-mail e as mídias. Uhum. Tá? Nós estamos calcados muito de comunicação empresa a empresa, e com a vinda desses instrumentos de informática, a chamada informática e comunicação, o TIC, Tecnologias da Informação e da Comunicação, elas começaram a alterar os processos logísticos. Num segundo momento, você teve um outro impacto na chamada web semântica, que hoje em dia para nós é muito natural, mas para você fazer buscas, para você identificar processos, a web semântica alterou bastante. Na logística não impactou tanto naquele momento, porque um problema que nós vamos acompanhar sempre é a questão da garantia da segurança. Uhum. E hoje, nas novas tecnologias, a questão de segurança é essencial. Um pouquinho mais à frente, veio a chamada era do mobile, do celular. Aí sim. Por quê? Porque aí nós desvinculamos de uma base física. Se eu, para receber antigamente fax, ou telex, então, que é uma base que a logística usa bastante, eu precisava sempre de uma base Precisava física. estar num lugar, né? Claro. Hoje não. Hoje eu faço controles de estoque distribuídos e eu trabalho com uma série de coisas onde o móvel impactou bastante. Uhum. E agora nós estamos num outro momento. No momento da logística que eu vou chamar de F2F, Friend to Friend, Peer to Peer. E no momento da internet de contexto. Depois vou explicar um pouquinho, mas só lhe adiantando, é o seguinte.
A internet trouxe a possibilidade de contato e relacionamento com um volume muito grande de atores. E isso hoje está assustando um pouco, porque nós somos da era da fake news. Então isso está retornando para uma relação de redes confiáveis, que é o que eu estou chamando de F2F. Eu monto uma rede com todos os meus fornecedores de serviço, essa rede é menor, e eu faço minhas operações nesse ambiente F2F. Isso é um dos movimentos. E o outro movimento é a internet de contexto para suportar a internet das coisas. Então hoje eu preciso que os bens físicos se conectem a uma nuvem, se conectem a uma internet. O conceito mudou. O que a gente tinha antes era o chamado M2M, Machine to Machine. Você entrava numa fábrica e as máquinas se conversavam entre si. Mas você tinha que cuidar muito bem de como uma conversava com a outra. Agora, com o advento da internet das coisas e a computação em nuvem, eu não preciso conectar mais com a máquina A. Eu posso conectar com todas as máquinas da fábrica. Então esse novo contexto é a internet de contexto. Nesse novo contexto é a internet de contexto. Né? Agora, vamos falar de estágios ou fases, que é importante a gente entender um pouco e se situar. A Alemanha, em 2012, lançou um conceito da indústria 4.0. No momento próximo a isso, o Fórum Mundial Econômico lançou o conceito da quarta revolução industrial. Mais ou menos é a mesma questão. Só que um deles dizia que a indústria chegou num quarto estágio, que se num primeiro estágio foi relacionado a ter novas máquinas com energia para produzir, a chamada Revolução Industrial 1.0. No segundo estágio, é você usar a linha de montagem como uma força muito grande, que é a chamada Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. Vejo que os dois conceitos são análogos. E num terceiro estágio, que você entra com informática, com fluxo de informações muito forte, que é a chamada terceira Revolução Industrial e a indústria 3.0. E aí, um deles dizendo, estamos na quarta revolução, a revolução da digitalização, e o outro falando, olha, tem uma nova indústria que é a indústria 4.0, que é uma indústria que está digitalizada. Parou aí? Não parou ainda. Então agora o Japão está falando de uma sociedade 5.0. Por quê? Porque de tudo isso vem uma grande ponto de interrogação, que é o seguinte: o robô já está aí, o robô já se consolidou. Dizer que robô vai chegar é uma coisa muito antiga. Hoje é que a gente não percebe muito, mas tem uma série de robôs digitais apoiando processos de inteligência artificial, de escolhas, de seleção de filme, de seleção de música, passando-se por outras personas dentro das redes sociais. E você tem equipamentos, exoesqueletos, equipamentos que estão nas unidades da fábrica. Então o robô já é uma realidade para o homem. A questão que nós temos que resolver, e é isso que o Japão coloca, que é a seguinte, e é o que você precisa resolver para a sua vida. Você vai ser subordinado a um robô, você vai ser chefe de um robô, ou você vai ser um colega de robô? Qual a posição que você quer? Na sociedade 5.0, o Japão é otimista e diz que nós seremos chefes dos robôs. Mas isso não é um consenso. Então eu vou começar por esse ponto. Porque a coisa que mais interessa para mim e interessa para o Laut
é o desenvolvimento das pessoas. A questão da logística é um pano de fundo, é um conteúdo. Mas o que importa são as pessoas. Você já avaliou qual a posição que você quer? A de chefia, a de subordinado ou a de colega de um robô? Bom, para as três, você precisa se preparar. E tem duas formas de você se preparar. Você pode se preparar se capacitando a ser bom no que os robôs são bons, e você pode também se preparar se capacitando em ser bom no que os robôs não são bons. Mas para mim, a melhor solução para o profissional hoje é balancear essas duas competências. Até porque, trazendo um pouquinho aqui, essa primeira opção que você falou, é você se capacitar no que o robô já é bom. Você como pessoa consegue ser bom até um certo momento, né? Porque a partir do momento que o volume de dados aumenta muito, você não consegue bater um robô nisso, né? Na performance. Você não consegue performar mais que um robô porque ele é uma máquina, ele tem um raciocínio muito mais rápido do que o do humano. Então, se você aumentar o número de dados e você quer uma performance muito alta, o robô ele vai acabar ganhando de você em algum momento. Então, por isso tem que ter esse balanceamento. Você tem que entender o que ele faz. Isso. Mas você tem que se colocar numa posição onde você está mandando, você está usando ele a teu favor para você produzir mais, né? Não você ficar subordinado, não você ficar dependente. Mas sempre foi assim. Quando o homem cria uma tecnologia disruptiva, e nós tivemos várias, a máquina a vapor foi uma, o computador foi outra, enfim, ou você domina aquilo para poder conseguir estar junto, mas aquelas atividades para a qual a máquina foi desenvolvida, ela é imbatível. Não tem como. Sim. Eu não corro mais que um automóvel e nem vou correr mais que um automóvel. Eu não vou armazenar memória mais do que um computador, não tem como. Então, tudo que na sua profissão puder ser sistematizado, estruturado, você está fadado a um momento próximo a ter uma máquina que faz melhor que você. Então, sobra este outro lado, que é o lado humanístico. Mas vamos falar então sobre competências necessárias para um profissional atuar na logística 4.0 e na indústria 4.0. Essa indústria está baseada em 9 pilares. Cada um desses pilares refletem tecnologias, hardware físico, refletem uso de softwares e refletem também o que eu vou chamar de humanware, competências humanas para trabalhar com esses softwares e com esses hardwares. Então, o profissional, e aí como o Vanderlei falou, a ideia não é você ficar melhor que o robô, mas é você conhecer o que o robô pode fazer e usar de uma forma melhor as competências do robô. Porque sempre que chega uma tecnologia, nós somos muito conservadores. Então a gente olha para aquilo e fala, puxa vida, então isso dá para fazer melhor o que eu já fazia. Mas nunca a gente fala, esquece isso. Então, você olha e quando você volta para olhar aquele seu processo, você fala, nossa, o processo acabou. É a coisa da máquina fotográfica, por exemplo. Num primeiro momento você fala, puxa, meu celular vai tirar fotos. O celular não tira fotos. O celular insere imagens no ambiente das redes sociais e tal, automaticamente. É muito mais do que uma máquina fotográfica. E se você usa o celular só como máquina fotográfica, você dá um uso limitado para a tecnologia. Por isso que você tem que aprender o que são esses 9 pilares. Então vamos lá. Um deles é clássico, todo mundo conhece, são os robôs. Agora, eu tenho N tipos de robôs. Eu tenho braços mecânicos, eu tenho robôs móveis, eu tenho exoesqueletos, que são robôs que você veste
Eu tenho robôs digitais, que eles não têm característica física, mas eles trabalham dentro das bases de dados. Os mineradores, por exemplo, são robôs digitais que você utiliza. Agora, o que são as características básicas de um robô? Um robô, ele age com base numa programação. Ele não encara a variabilidade. Então você vai planejar e você vai agir. Hoje, esses robôs estão começando a incorporar um conjunto de sensores que permitem alguns movimentos um pouco diferentes, principalmente porque um dos principais robôs que está entrando hoje é o robô cooperativo. O robô que trabalha junto com uma pessoa. Isso é uma coisa interessante para a tecnologia. As tecnologias que elas entram e demandam que você destrua a anterior, elas demoram muito mais para se consolidar do que as tecnologias que entram junto com as anteriores. Na área de logística, nós temos a questão do código de barras e da RFID. E toda aquela discussão, quando que vai ser valor mínimo e tal, papapá. Mas qual foi o momento mesmo que o RFID entrou significativamente? Quando se deu uma solução de um lado você ter a etiqueta do código de barras e atrás você cola o RFID. Por quê? Porque aí eu dou portabilidade para qualquer cadeia de suprimentos. Aquela mercearia antiga que usava só código de barras, continua usando. E aquele novo hipermercado altamente tecnológico, ele passa a usar RFID. E aí ela vai permeando e num segundo momento ela faz uma inovação que funciona como o que a gente chama de uma inovação incremental. Então é a melhor forma de entrar. Então o exoesqueleto é um dos que está entrando bastante. Então, braços mecânicos e coisas que trabalham de forma cooperativa. Eu acho que esse é o... principalmente para realidades como a brasileira. Porque qual é a outra solução? É eu demitir todo mundo e botar uma fábrica que só tem robôs dentro, como a automobilística faz. Bom, esse é um primeiro dos 9 pilares que é importante trabalhar. Se você tem crianças, filhos, e quer motivá-los para isso, hoje tem uma série de brinquedos que já permitem esses tipos de trabalho. Um deles é o Lego Storms, e tem outros Legos aí disponíveis. O Arduino, que é um software que permite essas questões de tecnologia. E você também tem kits que você compra específico, uma aranha que anda em diferentes desníveis e coisas desse tipo. Então, entender um pouquinho de mecatrônica é uma boa habilidade a se desenvolver. E quando eu digo esse pouquinho, pode ser para o hobby. Não é ser o especialista de mecatrônica, porque se você trabalhar com um robô, não é você que vai dar manutenção nesse robô, porque as exigências tecnológicas são muito grandes. Mas você saber as possibilidades disso é importante. Criar aquele robozinho para regar a tua horta, né? Quando Isso. você não está em casa. Isso. Fazer umas coisas assim. Exatamente. Aí eu já vou entrar num outro elemento que está atrelado bastante a isso, que é a produção aditiva. O que é a produção aditiva? A produção aditiva é o uso principalmente de impressoras em 3D, em 3 dimensões. Então é mudança do conceito de produzir e que muitas vezes viabiliza parte da logística. Então eu tenho uma estação lunar que boa parte das coisas são produzidas e impressas lá. A Boeing mesmo tem uma estrutura de impressoras 3D robustas que pode imprimir em qualquer lugar do mundo alguns equipamentos, algumas peças. Né? Então a produção aditiva está chegando
e chegando forte, e o custo está reduzindo significativamente. Esse tem muito correlacionado à questão dos robôs, né? Bom, aí vamos entrar numa outra seara, que é a seara do virtual e do real. Hoje isso se mistura. Então, uma das outras competências importantes, olha, antes um parênteses, impressora 3D já não está tão caro, dá até para ter hobby em casa, né? Mas aí é uns 2.000, 3.000, você já compra. Já vi impressoras de bolo, de doce. Nossa! Bom, mas voltando. Então o virtual e o real surge com a chamada realidade mista hoje. Porque tem gente que fala, olha, realidade virtual, então os jogos de videogame, ou a simulação de operações. Não, a realidade aumentada, onde eu trago alguma coisa digital em cima de uma realidade física. Esse conjunto vem para o que está se chamando realidade mista. E uma série de atividades que você executa em realidade mista. Então, por exemplo, uma aposta que não decolou ainda em logística, mas é uma aposta que está aí, são os óculos, onde você pode enxergar informações na tela, no vidro, ou, por exemplo, uma coisa... O problema do óculos, abrindo um parênteses, é uma questão humana. Se você trabalha muito com esses óculos, você tem problemas físicos, começa a dar enjoo e uma série de sensações, e a tecnologia não resolveu bem isso. Mas se em vez de você ficar no óculos, você vai para o vidro, por exemplo, o vidro de uma empilhadeira, né, no vidro. Projeta no vidro da empilhadeira, projeta no espelho de manhã da sua casa, projeta no vidro do carro, dá menos enjoo, e você pode trabalhar, por exemplo. Para fazer picking, é um instrumento excelente, porque ele mistura a realidade com o virtual, ele não faz um modelo de realidade aumentada. Então eu estou numa empilhadeira, onde está projetando e sinalizando onde que eu vou pegar o produto e quantos produtos eu vou. E se eu pegar errado, ele sinaliza para isso. Manutenção remota, que é uma outra questão de logística, impacta muito isso. Você tem hoje algumas empresas que trabalham com máquinas sofisticadas no campo, que dão apoio de assistência técnica para o próprio dono da fazenda fazer a manutenção com um óculos de realidade aumentada que vai mostrando onde ele mexe. E tal. Então isso está chegando na logística. O delivery é um outro tipo de operação. Eu olho a rua e eu vejo sinalizado onde eu tenho que coletar ou entregar os produtos. Tá? E junto com esse pilar da realidade aumentada, você tem o Digital Twins, ou a simulação com um ambiente de realidade mista, que ele fica muito forte. Então, eu tenho um armazém físico e eu tenho esse armazém reproduzido numa tela do computador. Através de conexões e o uso intensivo de internet das coisas, depois eu comento um pouquinho sobre isso, que é uma dos outros pilares, eu posso visualizar em tempo real a operação do armazém dentro do computador. E eu posso rodar modelos de simulação que, por exemplo, otimizem a minha operação. Então eu tenho uma empilhadeira que está rodando e eu posso estar, olha, se você fizesse esse outro trajeto, que é o computador que está me dizendo, eu poderia estar otimizando. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, a gente vai ter uma palestra específica sobre isso, sobre simulação de agentes, computacional, e é uma palestra bônus, então ela não está aqui no evento, na programação do evento, mas quem está inscrito vai estar recebendo o acesso a essa palestra, então clica aqui e se inscreva. Voltando para o Orlando agora. Perfeito, que é uma área muito boa de trabalho. Sim. E que a sua competência, pensando em habilidades aí para encarar, é conhecer realmente simulação. Bom, aí falando de um outro conjunto de competências, baseado nos pilares da indústria 4.0, eu vou começar por uma coisa que já incorporou na nossa vida,
que é a computação em nuvem, o cloud computing. Nós já usamos Google Drive, Dropbox e tal. Hoje em dia, eu antigamente tinha um problema sério. Eu trocava de computador, o Vanderlei tinha que ficar lá mudando. Hoje em dia eu troco no computador, já fica na nuvem e vai. Hoje, independente do dispositivo que você está usando, né? Você tem acesso aos teus materiais no celular, computador, o que for, você acessa. Te dá essa portabilidade, pode estar em qualquer lugar, né? E esse pilar, ele abriu uma quantidade de oportunidades incríveis. Tá? Com a abertura disso, você trouxe uma via onde todos podem participar. Acabou essa questão do manual aqui. Fica todo mundo na nuvem e opera nisso. E subiu para a nuvem um volume muito grande de dados. Então vem aí um outro pilar, que é o Big Data. E junto com ele as ferramentas para tratar essa massa de dados, na chamada área de Data Science. Essa é uma área forte hoje, de bastante empregabilidade, mas precisa de domínio de estatística e de computação. Às vezes, muitas pessoas não entendem ainda o que é Big Data, Data Science. Você tem algum exemplo prático assim, disso na logística, assim, um case, alguma coisa para exemplificar para eles o que é o Big Data, o que é o Data Science? Não só as partes do, eu tenho meu Google Drive, eu estou salvando minhas informações lá, mas uma empresa, como que uma empresa usa isso? Perfeito. Por exemplo, para estudar consumo. Então você tem algumas empresas que pegam um volume muito grande de dados. A classificação de Big Data é variável, mas se tiver 15 teras de dados, que é um volume significativo, você já começa a ter uma série de possibilidades de uso para isso. E aí eu posso tratar esses dados e eu posso começar a concluir por tendências, por localização, por informações muito importantes, geoespacializadas, que permitem você montar estratégias. Nós temos alguma coisa no nosso dia a dia com isso. O Waze. O Waze trabalha com Big Data. Ele pega um volume muito grande de veículos que estão conectados no Waze, e é o problema da bolacha que é fresquinha porque come muito ou come muito porque é fresquinha. Todo mundo usa o Waze porque quer conhecer o trânsito. Em contrapartida, ele tem essa informação. Eu até ia citar um exemplo mais próximo, assim, da gente, que não de logística, mas o Facebook. O Facebook é um grande Big Data. Assim, pra gente, assim, na parte de comunicação, se eu quero criar uma campanha de anúncios dentro do Facebook, o Facebook me dá exatamente a localização das pessoas, as áreas de interesse das pessoas, faixa etária, eu consigo imprimir o anúncio certo para a pessoa certa, porque a gente está usando a ferramenta, a gente está dando essas informações para o Facebook, e ele tem todas as tendências do que está acontecendo das pessoas, né, na vida real. E aí abre duas habilidades profissionais. Uma do chamado Data Science, onde estatística pesa muito, então mineração de dados, como analisar esses dados, como depurar esses dados para ter um uso, como apresentar visualizações desses dados, e junto às programações de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina e de aprendizado profundo, Deep Learning. Então, a bola da vez hoje é Deep Learning, que trabalha muito com voz, com imagem, que é para onde essas áreas estão caminhando. Mas o Machine Learning é o que hoje está sendo usado mais. Porque você já tem algoritmos feitos para isso, onde a máquina vai aprendendo durante o processo e ela vai se ajustando no diagnóstico. Então essas áreas de nuvem e de Big Data, elas começam a criar uma condição que é aquela internet de contexto que eu estava falando para vocês. Junto com isso vem um problema: segurança. Acho que é uma das áreas mais críticas da indústria 4.0 a segurança. Eu não sei se está relacionado com isso, se vai impactar a logística, mas na internet a gente tem um marco aqui no Brasil que a partir de agosto de 2020 a gente tem que ter umas políticas de tratamento de dados e segurança das pessoas. Assim. Então isso vai mudar um pouco a forma
com que as empresas cuidam e lidam com os dados pessoais das pessoas. Uma série de requisitos. Sim. Nisso vai impactar nessas áreas de busca, de definição de perfis e tal. Agora, a segurança da logística, o problema é que as transações de logística são transações comerciais. Sim. E normalmente envolve dinheiro. E aí tem uma tecnologia que está chegando e ela vai revolucionar esse processo, que é o blockchain. O blockchain foi desenvolvido por uma criptomoeda, para suportar uma criptomoeda, que é o Bitcoin. Sim, foi que popularizou. Popularizou, né? Com o Bitcoin, mas hoje o uso para dar segurança ao processo e permitir fluxo financeiro também é o que está se falando muito. O Laut tem um, né? Tem um robozinho aqui, como que ele chama? É o Joca? Joca. Isso, Joca é um robozinho aqui, um blockchain do laboratório. Exato, que ele trabalha com algumas coisas bem específicas, mas é verdade. E, junto com tudo isso, surge o ambiente propício para a internet das coisas. Por quê? Porque o IoT, ele faz o quê? Ele coloca uma máquina nesse ambiente. Então eu coloco uma geladeira, que, como se fala muito, vai poder fazer o pedido de compra direto. Né? Aí surge um problema. Essas máquinas, elas precisam ter identidade. Porque hoje você já tem, alguns desses assistentes de voz, a Amazon tem, a Google tem, começam já a fazer compras por você. Só que aí você precisa de uma identidade. Eu preciso saber que o assistente de voz que está realizando aquela compra, usando o seu cartão de crédito, é realmente seu. E aí o blockchain volta a ajudar muito. Então você tem na nuvem, você tem a internet das coisas conectada nas máquinas e você tem um suporte de segurança por trás. E qual que é a revolução do IoT na logística? Vamos falar de inbound. Na logística inbound, antes, as operações eram M2M, como eu comentei com vocês. Então, a linha de montagem conversava com a empacotadeira e dizia o que estava vindo e acionava a operação da empacotadeira. Mas não conversava com a empilhadeira. Era fechado ali, né? Ele não tinha visão do todo, né? Não tomava uma decisão. Era aquilo. Era ele programado para fazer apenas aquilo. Né? E máquina a máquina. Isso. 2 a 2. Quando você joga para a nuvem, quando você tem internet de coisas que se conectam na nuvem com a segurança, eu passo a ter a fábrica todinha interconectada. Que conversa ou não, se for necessário ou não. Então, a minha linha de montagem, ela pode automaticamente pedir o ressuprimento de um determinado produto para a empilhadeira. E pode avisar a embaladora do que vai vir um pouco mais para frente. Então, esse ambiente, ele traz também uma outra tecnologia muito importante, e que seria a nona, que é a integração de sistemas. Hoje, ERP, MRP, DRP, todos esses sistemas, eles estão começando a se integrar num ambiente aberto, redes abertas, com todos os problemas de segurança das redes abertas, mas com todos os ganhos dessas conexões abertas. Sim. Aí você falou de 9, então, pilares, né? Quais são os 9 pilares? Vamos lá. Os robôs, sim, a produção aditiva, a realidade aumentada, os digital twins, os gêmeos digitais, esses 4 como um grupo. O Big Data, junto com o Data Science, a computação em nuvem, o blockchain e o IoT num outro grupo. E a integração de sistemas conectando esses 2 grandes grupos. Essa é a estrutura que você precisa ter a competência de, no mínimo,
não se assustar quando chegar uma tecnologia dessa na sua empresa. Entender que está aí e, assim, às vezes pode não estar disponível na sua realidade, assim, mas nas empresas, nas grandes empresas, isso já está acontecendo, né? Então a gente não pode se assustar, é o que você falou. E como que o Laut, como que vocês aqui estão olhando para essas tecnologias e desenvolvendo as pessoas aqui? Você falou que o foco do laboratório é aprendizagem e pessoas. Como que você está fazendo? Como que você está ligando esses dois mundos? A gente acredita que as pessoas vão vencer os robôs. A gente é otimista nisso. Sabe que não vão ser todas as pessoas. Sim. Mas as pessoas que se prepararem e trouxerem o lado humano do processo, elas conseguirão. Então o Laut trabalha de duas formas. Na primeira, fazendo ensino e pesquisa nessas 9 pilares que eu comentei, desenvolvendo, trabalhando, conhecendo, dominando essas tecnologias. Mas faz do outro lado uma discussão mais humanista em relação a essas questões. Porque, lembram que eu comentei? Ou você vai conhecer o que o robô faz, ou você vai desenvolver o que o robô não faz. Aí vamos falar um pouquinho do que o robô não faz, que é onde a gente trabalha um pouco. Você já recebeu sugestões? Essas regras que o Vanderlei estava falando, que em agosto do ano que vem entram, é para evitar essas sugestões. Eu peguei outro dia e comecei a pesquisar uma viagem de férias. Aí eu entrei no meu Facebook, veio uma oferta exatamente para o roteiro que eu pedi. Falei, eu entrei no Google, como é que veio para cá? Eu abro o Spotify e eu recebo sugestões de que o Orlando vai gostar. Eu abro o Netflix e ele fala, eu vou gostar disso. Tudo isso é inteligência artificial. Tudo isso são robôs que trabalham com questões e produzem para você uma tentativa de acertar no que você quer. Isso é empatia. O que é empatia? Empatia é conhecer o que o outro quer. A inteligência artificial trabalha bem com empatia. Nós temos uma grande polêmica em relação a eleições no mundo por causa de robôs nas redes sociais que são robôs empáticos, que eles vão construindo imagens a partir do que você gosta que você não gosta, né? Ele prepara para o teu perfil, né? Não tem, é estatístico, né? Não tem como ele errar. Sim. Só que isso não é humano. O humano é experimentar o novo. Quando o Spotify sugere uma música, ele sugere a partir de tudo que eu já escutei. Agora eu sou humano. Eu quero escutar uma coisa que eu nunca escutei. Isso é uma das grandes diferenças do homem. A criatividade, que o Vanderlei chama de combinatividade, que não é combinatividade, a criatividade autêntica, o novo, de fato, ele não pode ser produzido a partir de uma máquina. É o homem que tem aquele eureka. Então isso sobra para a gente. Ser criativo de forma humana. A outra coisa é ter direito à dúvida. Porque esses sistemas, eles trabalham em cima de bases históricas e eles não permitem erros nessas bases, porque eles são muito bons nisso. Então você olha esses sistemas de diagnóstico, vou dar um exemplo de um clássico que todos falam, que é o Watson. O Watson é super rápido para fazer diagnóstico clínico e super eficiente. 99,9% de acertos. E onde ele erra? Ele erra em coisas óbvias. É óbvio, mas não estava na base de dados histórica. Então a gente faz ainda a diferença nessas coisas. O homem faz diferença no direito à dúvida. Tudo bem, todos os exames médicos me levam para o diagnóstico do paciente, isso. Mas você sabe que eu tenho alguma coisa comigo aqui que ele pode estar com alguma outra coisa? E essa dúvida, ela é humana. Tá? E na empatia,
O lado humano é ter compaixão, que é um pouquinho a mais que a empatia. É além de saber o que o outro quer, deseja, é sentar na cadeira do outro e sentir as dores do outro. E aí você decidir com compaixão. Tudo isso converge, agora trazendo para competências específicas, a chamada tomada de decisão diferenciada. Para o homem, no mercado, pelo menos nos próximos anos, o que vai ser mais valorizado é a tomada de decisão, que leva em conta a dúvida, a real criatividade e a compaixão na decisão. Então, trabalhar com esses atributos, que são humanos e que não tem perspectiva nenhuma da indústria 4.0 substituir, é a forma de você desenvolver o profissional. É assim que o Laut trabalha. Sim. Domino as tecnologias e sou humano. Se eu souber juntar essas duas coisas, eu sobrevivo ao mercado. Sim. Sim. E pro pessoal que está assistindo e o pessoal quer saber mais sobre o Laut, sobre o laboratório, como que faz para fazer uma pesquisa ou fazer um curso aqui no Laut, o que o Laut oferece pro pessoal? Quais as opções? Assim? Quem quer fazer parte do laboratório? Quem quer vir aqui? Perfeito. Nós temos uma série de coisas abertas para a comunidade. Então, aí, pelo site do Laut, você pode acessar. Sim, vou deixar o link do laboratório aqui embaixo. Aqui embaixo você pode ver o site do Laut. E aí nós temos cursos. Cursos esses para nível médio, para nível superior e para pós-graduação estrito sensu também. Temos mestrado, doutorado, atualizações. Nós fazemos uma série de eventos que a ideia é trazer essas informações de forma mais pública, que pode ser participado, e pode-se frequentar também os grupos de pesquisa do laboratório. Nós temos hoje um grupo voltado para as tecnologias disruptivas, um voltado para lifelong learning e outro voltado para a logística urbana, esses três grandes grupos que nós trabalhamos. E estamos tentando experimentar coisas novas nas redes sociais e o nosso grande parceiro aí está trazendo a gente para esse mundo mais aberto. Sim. Né? E Orlando não comentou, mas o Laut tem um curso de especialização, que é o Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística, que já está na sua 27ª, né? Abrindo a 27ª turma. É um curso presencial aqui em Campinas, mas é um curso referência na região, nas empresas, tem parceria com o MIT, tanto que no dia 7, né? Dia 7/11, nós vamos ter um evento onde parte será aqui e outra parte remota com participação dos professores lá do MIT. Sim. Pessoal, antes da gente finalizar, vou fazer umas perguntas para o Orlando, que são perguntas que eu estou fazendo para todos os palestrantes, né? Para trazer para vocês. Orlando, indicação de 2 livros. Um livro técnico da área de logística, que você acha que todo profissional precisa ler esse livro, e um livro de vida, um livro que te marcou na sua vida, que fez uma mudança na tua cabeça. Quando o Vanderlei pediu, como eu estou aqui na minha biblioteca, mas é a biblioteca técnica. Pequena, né? Isso aqui é só uma parte que vocês estão vendo. Eu peguei esse livro, que é do professor Antônio Galvão Novaes, que é Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Eu acho que esse é um livro brasileiro que reflete bem a realidade brasileira e é altamente atualizado. A Elsevier está lançando agora a nova versão que já traz essa parte de tecnologias disruptivas. E como livro pessoal, eu tenho alguns que eu gosto muito, mas para esse momento de decisão de carreira, eu gosto muito de um livro fininho que chama Visconde Partido ao Meio, que é um livro de contos de um profissional, de um escritor Ítalo Calvino, muito fácil de ler, mas tem uma mensagem muito forte de vida. Sim. E aproveitando que todo o evento ele é voltado para inovação e logística e as habilidades, né? A gente fala muito das habilidades que o profissional precisa desenvolver. Para você, Orlando, qual foi a principal habilidade que você precisou desenvolver durante toda a sua jornada e que você indica para o pessoal, assim, para eles darem uma olhada? Qual que foi para você, assim,
fez grande mudança, né? Acreditar nas pessoas. Isso é uma das coisas que mais me acompanha. De vez em quando, eu vejo líderes que fazem resultados belíssimos, mas não acreditam nas pessoas. Eles acham que as pessoas têm que dar aquela coisinha e acabou. Eu acho que para formar pessoas, e é o que eu carrego na minha vida, é que você precisa acreditar que ela, e ela é, todas são, maior que você, em uma dimensão, nas outras não. Então, eu acho que se você tem um time e você quer engajar nesse novo momento, em que as coisas se desestruturam, que aquelas questões de management, todas clássicas, caem por água abaixo, você tem que acreditar nas pessoas, acreditar no teu time e não ter medo que o seu time seja melhor que você. Porque o negócio é o seguinte, a mão que tem pessoas muito diferentes, que são os dedos, é muito maior do que cada dedo. Se você consegue construir uma mão, você é um líder de sucesso. Pessoal, e aproveitando que o Laut está entrando nesse novo meio das redes sociais, a gente vai fazer alguns sorteios para vocês. Um é um livro do Laut, assim, com a produção do professor Orlando, e o outro é um bonezinho promocional do laboratório para vocês usarem, para vocês saírem por aí. E as regras são o seguinte: aqui embaixo eu tenho o perfil também do Instagram do laboratório, é @laut_unicamp. Então entrem no perfil do laboratório, lá a gente vai ter uma foto oficial do sorteio com as regras, como vai funcionar, e participem. Eu vou tá mandando para vocês também por e-mail o link de como participar desse sorteio e o acesso aos materiais. Então, quem está inscrito vai estar recebendo um e-mail com o lugar, com a pasta na nuvem para vocês acessarem os materiais de todas as palestras. E hoje, às 18 horas, eu vou falar com vocês também aqui na minha palestra e vou trazer muitos exemplos dessas coisas que o Orlando falou. Como que isso está funcionando na indústria, no mercado, assim, o que está acontecendo, o que as máquinas estão fazendo. Eu vou trazer vários exemplos de várias empresas para exemplificar um pouquinho isso daí. E então, fechamos por aqui, agora vocês estão liberados para o almoço. Orlando, muito obrigado pela participação. Bom almoço, pessoal. Vamos nós também. Vamos nós também. Até mais, pessoal. Tchau. Show.